Olá, pessoal! Então vamos continuar nossa conversa sobre a mediação pedagógica. Vocês devem lembrar que eu sugeri para vocês aquela leitura e o conhecimento, para quem não conhece ainda, do texto das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Um aspecto bem importante que está bem claro nessas diretrizes é esse aqui, ó. Criança como centro da mediação pedagógica. Então, vamos pensar o que significa considerar a criança como centro da mediação pedagógica. Vejam bem, falar que a criança é o centro da mediação pedagógica, nós estamos falando já que existe uma relação, não é verdade? Essa interação, criança, educador, criança, instituição de educação infantil e assim sucessivamente. Então, o que seria, na nossa prática pedagógica, tentar se deslocar um pouquinho de eu, Daniele, ser sempre o centro do processo, e a gente chama isso quando o professor é considerado o centro do processo e que nós pensamos muito, valorizamos muito o nosso pensamento na prática, na organização das aulas e no planejamento, que nós vamos tratar mais para frente, nós chamamos isso de uma prática adultocêntrica. Quero dizer, ao contrário da perspectiva que os documentos oficiais trazem hoje e que é o nosso foco aqui nesse momento, criança como centro da prática pedagógica. Então, o que significa uma prática na qual o adulto é o centro, adultocêntrica? Pensa um pouquinho. Se o adulto está no centro, eu como professor da educação infantil, eu que vou organizando tudo. Eu entrego tudo pronto, eu penso, eu executo, porque eu sou o centro. Dificilmente eu vou parar para pensar assim, quero trabalhar círculo. Como que a minha criança pensa o círculo? Como que ela aprende? O que ela leva em consideração de acordo com a fase do desenvolvimento na qual ela se encontra? Pensa um pouquinho sobre isso, vamos lá. Então, olha só. A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos. Então, nós estamos tão acostumados a ler isso, sujeito histórico e de direitos. Mas já pararam para pensar no que significa isso? Considerar essa criança como centro é justamente entender essa criança como um sujeito, primeiro, que tem direitos. O que significa? Ela está vivendo uma fase no seu desenvolvimento intelectual. E aí, vocês podem lembrar lá do Jean Piaget. Lembram das fases do desenvolvimento intelectual? Sensório motor, pré-operatório, operação concreta. Então, a criança que você tem, educador, ela está dentro de uma dessas fases. Na sua cognição, na sua forma de se relacionar com o mundo, na interação, que é o que a gente está focando aqui. Então, um primeiro aspecto é entender que essa criança tem o direito de ter essas capacidades, né, que são provenientes do momento no qual ela vive, valorizadas. Então, esse é um primeiro aspecto, o direito dela de ter trabalhos, dela se envolver em situações de aprendizagem que reconheçam e que valorizem o momento no qual ela está. Porque isso favorece a aprendizagem, não é mesmo? Então, pensa um pouquinho. Sujeito histórico. Vamos pensar que você tem uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4. É uma tábula rasa? Não. Ela já sabe muita coisa, não é verdade? Então, considerar a criança como um sujeito histórico diz respeito a essa perspectiva. Ou seja, nossa criança tem uma história. Ela vem de uma família, ela vem de relações anteriores à instituição de educação infantil. Ela não começa a aprender somente no dia que ela ingressou na educação infantil. Isso já está bem claro para nós, não é verdade? Ela começa a aprender desde o nascimento com as interações que ela vem vivendo com as pessoas e com as coisas à sua volta. Era isso que o Piaget falava. Então, a interação, já que a gente está falando o tempo inteiro aqui de interação, nós temos que lembrar desses aspectos. Então, interação com o meio físico e social. Meio físico, coisas, social, pessoas, tudo que está fora dela. Essa interação, lembra lá do bebezinho, começa desde cedo e vai ampliando de acordo com o tempo. Então,
pensem assim, que falando dessa interação, esse sujeito já tem uma história, ele produz história, ele pensa. A gente fala que o sujeito, a criança hoje produz cultura, não é verdade? E é isso, a criança produz cultura, ela tem as brincadeiras de criança, aquele jogo simbólico, ela cria, ela interage, isso tem que ser valorizado. Para isso, nesse processo de mediação pedagógica, precisamos dar vez e voz para a criança, certo? Então vamos lá. E aí, então, a gente continua, né, que se desenvolve nas interações, relações práticas cotidianas, a ela disponibilizadas e por ela estabelecidas com adultos e crianças de diferentes idades, nos grupos e contextos culturais nos quais ela se insere. Então, é importante nós pensarmos assim, gente, a importância que tem a qualidade da interação. Vamos pense nas crianças lá, do lugar onde você atua, pense nas inúmeras crianças que nesse momento estão lá numa classe de educação infantil. O que diferencia o desenvolvimento de cada uma? Já pararam para pensar? A qualidade da interação. Então vamos pensar nisso. Vamos lá. E aí então eu trago esse elemento para vocês da criança como centro da mediação pedagógica. E aí nós temos alguns aspectos para considerar. Ampliação de experiências, mundo material e social, a curiosidade e o ritmo de cada criança. Cada uma aprende da forma e a partir dos recursos que disponibiliza. Cada uma tem um tempo diferente para aprender. Então, gente, ampliação de experiências. A criança precisa ser submetida ou ter a oportunidade de se envolver em experiências diferenciadas. Então, quanto mais possibilidades de experiências diferenciadas ela for envolvida, ela for submetida, mais ela terá condições de ampliar as suas capacidades de pensamento. Então pensa lá, a criança até os 2 anos no sensório motor, é o estímulo visual, é o estímulo auditivo, tátil. Então isso nós temos que aproveitar a nosso favor e a favor das crianças, fazendo com que essa prática amplie as experiências. E vamos pensar aqui, para fechar, num aspecto bem importante, olha só. Veja, a gente já deixou muito claro aqui que o adulto tem um papel muito importante nessa mediação. E digo para vocês que quanto menor a criança, o papel da mediação do adulto é mais importante. Por quê? Porque sou eu, como adulto, que vou incentivar e que vou estimular a criança a explorar o mundo. Não basta, vocês já sabem disso, não é? Não basta disponibilizar situações, disponibilizar materiais. Não basta. Eu tenho que ser o mediador ali atuante para que a criança incentive uma coisa que ela já tem naturalmente, que se chama o quê? Curiosidade. Então, eu tenho que estimular a curiosidade da criança, principalmente no que diz respeito à brincadeira, que é um aspecto bem importante. Por que será que é brincadeira? Já pararam para pensar? As crianças brincam tanto, não é verdade? Nós temos os momentos lá de brincadeira livre, brincadeira dirigida, e isso é extremamente importante. Por quê? Porque é a forma pela qual a criança se relaciona com o mundo e é a forma mais efetiva de aprendizagem. Então, olha só. Um bom planejamento vai favorecer o quê? Formação, construção, desenvolvimento de competências. Mas o que é competências? O que são competências? Desenvolvimento da habilidade. A criança tem muitas habilidades a serem desenvolvidas. Se você for pensar nas atividades que você realizou ontem, na última semana, você consegue listar que habilidades você propiciou, seja na brincadeira livre, na direcionada, numa atividade específica, que habilidades você propiciou que a criança desenvolvesse? Consegue pensar? Nesse foco do desenvolvimento de habilidades, nós temos que pensar sempre naquele foco que eu falei para vocês. Se a criança é o centro, ela encontra-se num determinado período de desenvolvimento. Valorizando a capacidade e as características que ela tem hoje, eu vou contribuir para o desenvolvimento das competências futuramente. Que a competência, eu posso falar assim, que a gente pode conceituar como um conjunto de habilidades que depois vão ser valorizadas e que a criança vai poder se dispor lá no ensino fundamental. Então, pensa assim, quando falamos do desenvolvimento infantil, quando falamos da criança como foco, nós temos que ter aspectos presentes e muito claros que
favorecem o desenvolvimento não só da criança ali, para aquelas habilidades do nível 2, do nível 3, do nível que ela se encontra, mas também futuramente. São habilidades que são construídas aqui na educação infantil, mas que ficarão e que serão muito importantes na vida, não só na vida acadêmica, na vida escolar da criança, como no seu dia a dia e nas suas relações. Nós estamos falando de desenvolvimento infantil. E isso é considerar a criança como foco. Ficou claro? Então é essa perspectiva. Criança como foco, que é o que a gente vai discutir aqui nas nossas aulas, é não perder de vista esse aspecto, desenvolvimento infantil, criança como sujeito histórico, de direito e desenvolvimento de habilidades que serão extremamente importantes para a vida desse sujeito, ok?